Interessante, irmãos, que ele diz: olha, portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhos. Agora, interessante que após ele relatar testemunhos, ele diz: deixamos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Ele estava dizendo: olha, para onde que você for, o pecado está rodeando. Para onde você for, se estiver no colégio, o pecado está rodeando para tragar a sua vida espiritual e também material. Seja qual for a área, o pecado ele está para matar, escravizar, tanto na parte espiritual quanto na parte estrutural, física. Ele está rodeando para destruir vidas. É interessante que ele diz: olha, deixamos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Aí ele diz: corramos com paciência. Agora eu pergunto para os amados irmãos: quem já se viu acaba correr com paciência? Puxa, eu esqueci a chave da minha casa. Corre, moleque, que tu deixasse na porta, e lá é perigoso, lá vai lá correndo, mas não corre com paciência. Quando nos tratamos de correr, há um ditado que diz: está desesperado. Se está correndo, porque está desesperado. Agora, interessante, irmã, há um mistério muito grande. Se o homem, a mulher está correndo, é porque está com medo de alguma coisa ou está apressado, perdeu a hora, precisa correr. Então não existe carreira com paciência. Agora, o escritor, ele relatou algo sobrenatural. Aqui ele está tratando, não é uma carreira física, ele está tratando de uma carreira espiritual. Ele está falando de algo sobrenatural. Ele está dizendo: pois corramos com paciência. Glória a Deus. Correr com paciência é não olhar para as dificuldades. Agora, interessante que quando ele termina o versículo de número 1, corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Agora, interessante, irmãos, que quando ele termina o versículo de número 1, ele dá uma receita para os que estão correndo desesperados. O versículo 2, ele dá uma receita para os que estão correndo perturbados. Ele ensina no versículo de número 2 os que estão correndo depressivo. No versículo de número 2, ele ensina os que estão correndo agoniados. No versículo de número 2, ele ensina os que estão correndo sem fé. No versículo de número 2, ele está ensinando aqueles que estão correndo sem esperança. No versículo de número 2, ele está ensinando os que estão correndo sem expectativa de vida. No versículo de número 2, ele está ensinando os que estão correndo, mas não tem vontade de viver nesta terra. A paz perdeu, a tranquilidade perdeu, o amor perdeu. No versículo de número 2, ele diz: sabe por quê? Que muitos estão correndo desesperados, agoniados, atormentados, sem expectativa de vida? É porque ele não está cumprindo. No versículo de número 2, quando ele diz: olha, o segredo não está simplesmente no versículo de número 1, o segredo está simplesmente no versículo de número 2, quando ele diz: olhando, levanta a mão, só preciso nessa noite, olhando para Jesus. Deixa eu dar uma receita
pastor Olavo, os que estão correndo desesperados, é porque não está olhando para Jesus. Aquele que está olhando para Jesus, ele não quer, aleluia, saber da dificuldade que está sobre a sua vida. Os que estão olhando para Jesus, ele esquece até das enfermidades. Os que estão olhando para Jesus, ele esquece até da porta que fechou. Os que estão olhando para Jesus, ele esquece até que está com o bolso seco. Os que estão olhando para Jesus, ele esquece até das dívidas. Os que estão olhando para Jesus, ele esquece das pedrejadas. Os que estão olhando para Jesus, ele esquece das perseguições. Os que estão olhando para Jesus, esquece. Não tem tempo para olhar, aleluia, para as dificuldades. Porque quando ele olha para Jesus, ele só vê o céu aberto e diz: Jesus, eu estou aqui para te servir. Levanta a mão para agora. Eu vou encerrar, irmãos, olhando para Jesus. Amém. Deixa eu encerrar. Agora, interessante, irmãos, que ele diz, olhando para Jesus, mas ele fala, ele diz: mas por que eu devo olhar para Jesus? Qual Jesus é esse? Ele diz: este Jesus que você deve olhar é ele, autor e consumador da fé. Ou seja, ele está dizendo: quando você está fraco, ele te fortalece. Quando você está com a sua fé fracassando, ele fortalece a sua fé. Quando você não tem mais ânimo, ele te dá ânimo. Aleluia. Ele está dizendo: ele é o autor e consumador da fé. Aleluia. Pelo gozo que ele estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, assentou-se à destra do trono de Deus. Ele está dizendo: ei, este Jesus que você deve olhar é ele, o Todo-Poderoso. É ele, aleluia, que morreu e que ressuscitou e que perdoou teus pecados e que fez uma nova vida. E que Deus abençoe em nome de Jesus.